Vamos mergulhar de cabeça em um dos fenômenos mais curiosos e, por que não dizer, perturbadores do nosso tempo. Prepare-se, porque a gente vai explorar o tal enigma do efeito Mandela. A pergunta que fica no ar e que dá o tom da nossa conversa é a seguinte: e se a realidade não for tão fixa quanto a gente imagina? E se as nossas memórias coletivas, na verdade, estiverem mostrando rachaduras em algo muito maior? Pois é, tudo isso começou com a morte de uma pessoa. Ou, para ser mais exato, com a segunda morte dela. É aqui que nasce esse fenômeno que intriga a gente no mundo inteiro. Olha que loucura! Quando anunciaram a morte do Nelson Mandela lá em 2013, aconteceu uma coisa muito esquisita. Milhões de pessoas simplesmente não entenderam. Elas tinham uma lembrança muito, mas muito clara de que ele já tinha morrido na prisão décadas antes, lá nos anos 80. E aqui a gente vê o tamanho do conflito. De um lado, uma memória coletiva forte de que a morte dele foi nos anos 80. Do outro, o fato histórico oficial. De repente, o mundo se viu dividido entre duas realidades, duas lembranças, e ninguém entendia mais nada. E foi justamente por causa dessa confusão em massa que o fenômeno ganhou um nome. O efeito Mandela é basicamente isso. Um grupo enorme de pessoas que compartilha a mesmíssima memória de algo que, oficialmente, nunca aconteceu daquele jeito. Agora, o que é realmente fascinante é que depois que o caso Mandela explodiu, começaram a pipocar outros exemplos por toda parte. A coisa não era só sobre um evento histórico. Parecia que essas falhas na memória coletiva estavam por todos os lados. Quer ver um exemplo clássico? Uma série de livros infantis. Milhares, talvez milhões de pessoas juram de pé junto que o nome da família de ursos era Berenstein, com E. Só que não. Se a gente pegar qualquer um dos livros, vai ver que sempre foi Berenstain, com A. Bizarro, né? Tá, agora vamos para um clássico da Disney. Todo mundo conhece essa frase da Rainha Má em A Branca de Neve, certo? Espelho, espelho meu, virou até ditado popular. Pois é, acontece que a frase original nunca foi essa. No filme, a rainha diz espelho mágico. Uma palavrinha de diferença, mas que é o suficiente para deixar muita gente de queixo caído, gente que tinha certeza absoluta da outra versão. E a lista, olha, ela é longa. Em Star Wars, a frase icônica do Darth Vader não tem Luke no começo. É só não, eu sou seu pai. Em Forrest Gump, a vida era como uma caixa de chocolates no passado, e não é. E vai além do cinema. Tem gente que lembra do desastre do ônibus espacial Challenger acontecendo anos antes, ou de um final trágico para o homem-tanque da Praça da Paz Celestial. O fenômeno parece não ter fim. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? O que diabo está acontecendo? Como é que tanta gente, em tantos lugares diferentes, pode ter exatamente a mesma memória errada? Para tentar explicar isso, existem basicamente dois caminhos. E o primeiro nos leva para um terreno de teorias bem extraordinárias, que desafiam tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Uma das ideias é a do multiverso. Será que a gente estaria, de alguma forma, pulando entre universos paralelos e trazendo memórias de outras linhas do tempo? Outra possibilidade é a viagem no tempo, onde alguém ou alguma coisa mexeu no passado. E claro, tem a teoria da simulação. Se a nossa realidade for um programa de computador, o efeito Mandela seria tipo um glitch, um bug no sistema. Ok, mas e se a resposta não estiver lá fora, no cosmos, mas aqui dentro, na nossa cabeça? Vamos ver o que a psicologia diz sobre como a nossa memória realmente funciona. Então, o ponto-chave aqui é que o nosso cérebro não é uma câmera de vídeo. Ele não grava e reproduz. Toda vez que a gente lembra de algo, a mente, na verdade, reconstrói aquela memória. E nesse processo de reconstrução, pequenos detalhes podem ser mudados ou até inventados sem que a gente perceba. E com o tempo, essa versão alterada acaba virando a nossa verdade. Só que essa explicação tem um problema. Uma coisa é uma pessoa ter uma memória falha. Acontece. Agora, outra coisa completamente diferente é um número gigantesco de pessoas compartilhando exatamente o mesmo detalhe errado. Como isso seria possível em uma escala tão grande? E é aí que a gente chega no coração do enigma. De um lado tem a ciência, com uma explicação lógica e racional. Do outro, essa sensação estranha, quase sobrenatural, de uma experiência compartilhada por milhões de pessoas. Basicamente, o debate é esse. De um lado, a psicologia diz: a memória humana é falha, o cérebro preenche lacunas e a cultura popular acaba reforçando esses erros coletivos.
Do outro lado, as teorias mais ousadas dizem: não, isso é evidência de que a realidade é instável ou de que existem outros universos e essas memórias são como ecos de uma linha do tempo que foi alterada. No final das contas, a gente fica com essa pergunta que não quer calar. Será que o efeito Mandela é só a prova de que as nossas mentes são contadoras de histórias pouco confiáveis? Ou será que é um sinal de que o tecido do universo não é tão sólido quanto a gente sempre acreditou? A resposta, por enquanto, continua sendo um baita mistério.